Classificação dos veículos. Você conhece todos os veículos existentes no Código de Trânsito Brasileiro? Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é João Comer, advogado especialista em questões de trânsito, e esse é o seu canal de Direito de Trânsito. Deixa seu like no vídeo e encaminha para aquela pessoa que precisa desse conteúdo. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre classificação dos veículos dentro do CTB. A gente está falando lá do capítulo 9, quando fala dos veículos, lá na seção 1 das disposições gerais, onde lá no artigo 96 vai falar que os veículos classificam em. E aqui ele traz uma série de classificação dos veículos que talvez você não conheça. Então ele divide em subcategorias aqui, e lá no inciso 1, vamos falar aqui um pouquinho sobre essas classificações, um pouquinho de cada veículo aqui. Quanto à tração, automotor, elétrico, carro a combustão e carro a eletricidade, tá? Então essa é a primeira classificação aqui que a gente encontra, né? Sem contar o de propulsão humana, o de tração animal, ou de reboque, semi-reboque. Então a gente está falando aqui das carroças, charretes, né? De tração animal, de reboque, semi-reboque, que a gente está falando aqui das carretinhas, dos carros rebocadores, né? Aí a gente vai lá para o inciso 2º, ele vai falar quanto à espécie desses veículos, né? Que a gente tem os de passageiros, onde entra bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, micro-ônibus, ônibus, bonde, reboque ou semi-reboque e charrete. Então são alguns veículos aqui classificados, e é bom entender um pouco das categorias, porque isso vai influenciar lá nas categorias da CNH, né? A, B, C, D, E. Hoje em dia tem outras classificações que a gente pode abordar em outro vídeo também. E até mesmo fazendo um adendo aqui, as CNHs novas, elas já trazem essa previsão. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, eu vou falar para vocês que elas já estão especificando quais são as categorias, porque aumentou essas categorias e elas estão subdivididas. Então, se você está tirando CNH agora, renovando sua CNH, você vai encontrar nas categorias lá, categoria ACC, A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, C1E, DE, D1E. Vou ter que trazer um vídeo específico para explicar cada uma delas. Já sei, mas tudo bem. Vamos voltar aqui. Quando a gente classifica os veículos como de carga, a gente tem aqui, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as seguintes descrições aqui, né? De carga: motoneta, motocicleta, triciclo, quadriciclo, caminhonete, caminhão, reboque, semi-reboque, carroça, carro de mão. E aí você vai me perguntar, tá, mas não se confunde com os de pessoas? Sim, porque um veículo que transporta passageiros pode muito bem transportar cargas. E tem que ficar atento nessas diferenciações, porque elas podem impactar até no cometimento de uma infração, né? Quando você tem uma categoria C, por exemplo, que a gente está falando de transporte de cargas, e uma D, que está falando de mais de 8 passageiros fora o motorista, isso na prática pode influenciar e bastante. Como misto, como uma categoria mista aqui, onde passageiros e cargas, a gente tem também caminhoneta, utilitário e outros, né? Que entraria aqui o de competição, o de tração, né? Que são as categorias existentes. Temos o de competição, né? O de tração, que seria o caminhão-trator, o trator de roda, trator de esteira, trator misto, especial, de coleção, enfim. Entre algumas categorias aqui a mais. Quanto à categoria aqui, ainda, né, a gente tem os veículos que são oficiais, a gente tem o de representação diplomática, de repartições consulares de carreira, organismos internacionais acreditados junto ao governo brasileiro, e a gente tem aqui o particular, o de aluguel e de aprendizagem. Aqui que eu queria focar um pouquinho mais, né, o que seriam esses veículos, né?
Veículo oficial, para ficar um pouquinho mais fácil de entendimento, são aqueles veículos de prefeituras, que tem uma placa branca, de governo, enfim, de todos os órgãos governamentais, que são os chamados veículos oficiais, que eles não pagam pedágio, mas precisam passar pela praça, e esse é um tema interessante para trazer algum dia em vídeo, né, por que o veículo de salvamento precisa, por exemplo, o oficial passar pela catraca do pedágio. Lógico que se tiver com a sirene ligada, tiver com os sinais luminosos ligados, vai ser liberado. Mas existe uma grande questão aqui se as ambulâncias realmente e veículos de salvamento têm que ficar parados no pedágio. Quanto de representação diplomática, é um pouquinho mais difícil de se ver por aí, vai se ver mais na capital do Brasil, né? Vai se ver mais no Distrito Federal, em Brasília, onde a gente tem as repartições consulares, né? Em geral, se vê em algumas capitais, mas em geral se vê em Brasília. Categoria particular, que é o mais comum, né? De aluguel, a gente vê aí algumas empresas que fazem os carros de aluguéis, né? Então é considerado uma categoria. E de aprendizagem, que a gente está falando aqui também das autoescolas, né? Que são tão importantes para o ensino, né? Para o ensino e para criar novos condutores, novos motoristas que trazem os primeiros conhecimentos, os conhecimentos básicos para aplicação no dia a dia dos condutores de veículos. Então seria o vídeo de hoje esse, um pouquinho sobre as categorias, as suas diferenciações. Já trouxemos aqui ideia de 2 próximos vídeos para gravar e trazer para vocês um conteúdo cada vez melhor, mais rico e que traga uma importância para você que segue a gente e acompanha a gente aqui no canal. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo.